E adorei também, viu? Rapaz, Everton Ribeiro chegou com a mentalidade show puntamolismo. É isso, velho. A gente precisa desses caras, sabe? Que acrescentem o caráter esportivo do clube, que tirem as pessoas acomodadas da sua zona de conforto, que pulverizem o pensamento medíocre, coitadístico, consolístico que impera no Bahia há tanto tempo. O cara chegou falando de Libertadores. O cara chegou falando de ganhar Baiano e Copa do Nordeste. É isso aí. É isso aí. Pode até não ganhar porque é futebol, né? Acontece. Uma bola vadia, um erro, uma falha, uma retranca que afundou a gente. Mas o pensamento tem que ser esse. O Bahia não pode mais se contentar com pouco e que venham mais jogadores com a mentalidade de Everton Ribeiro e que Everton Ribeiro transforme a mentalidade bunda-molística impregnada dentro do Bahia. Então, assim, se eu tivesse que dar uma nota para a apresentação de Everton Ribeiro de 0 a 10, Hugo Santana, eu daria 15. 15. Jogador experimentado. Jogador de boa índole. Cara que chegou feliz. Um cara que chegou com as pretensões de encerrar a carreira aqui, ou seja, com comprometimento com a causa do clube. A torcida alegre, a torcida empolgada. E o cara, nas palavras, demonstra o quê? Ambição, grandeza, felicidade. É isso que a gente quer. Que Gianluca chegue com esse espírito. Que os jogadores, repito, remanescentes, sejam contagiados por isso. E que isso seja praticado dentro de campo. Sem as pipocadas como as da reta final do Campeonato Brasileiro. Sem as lerdezas que entregaram tantos jogos e que ficaram conhecidas como Raudinei contra. Que o time entenda dentro de campo que é possível, por exemplo, ganhar do Grêmio em Porto Alegre. Porque jogou pra caramba, mas parece que não acreditou nas facilidades que ele mesmo criou. Por quê? Porque faltava mentalidade, altivez, confiança, segurança, ambição. Falta entender que a época das vacas magras acabou. Que o Bahia não está mais aqui para ser saco de pancada, que o Bahia não está mais para ser coadjuvante da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos olhar para cima, vamos olhar fora do eixo. Parabéns! Vocês sabem o quanto me custa aqui elogiar a diretoria do Bahia e as coisas que se fazem lá. Por quê? Porque não é por má vontade, é porque eu sou criterioso. E agora meu índice de critério, o sarrafo subiu demais, porque agora tem dinheiro, meu irmão. Agora não é qualquer justificativa, não é qualquer desculpa que a gente tem que aceitar, não. Parabéns ao abençoado que cunhou essa frase. Pensar grande é pensar fora do eixo, não é essa frase? Frase de craque, velho. Muito boa. E esta frase, junto com Bahia ao Mundo, tem que ser o Diretriz do Norte. Como é o nome daquela série da Apple TV? Do Ted Lasso. Ted Lasso tem lá no papelzinho, é uma série de humor em que um técnico de futebol americano é contratado para dirigir um time da Premier League. Ele não sabe nada de futebol. Na verdade, é um plano diabólico. Por quê? A nova dona do time, ela herdou o time no divórcio com um magnata lá da Premier League. É tudo fantasia. E o objetivo dela é afundar o time. Para atingir o cara que é apaixonado pelo time. Então ela contrata um treinador que não sabe nada, e o resto da história, assistam a série que é muito engraçado. Mas tem lá, né? Nós podemos, que é um mantra deles lá pregado no vestiário. O nosso tem que ser pensar grande fora do eixo. Lá, o grandão. Todo mundo chegar no dia e ver. Entendeu? Mudar esse determinismo histórico. O determinismo histórico utilizado por tantos treinadores ultimamente para justificar o próprio fracasso, não cabe mais no Bahia. Não cabe mais dizer que o Bahia é um time do Nordeste, que não tem dinheiro, que o Palmeiras é campeão disso, que o Flamengo é campeão daquilo. Vocês queriam o quê? A gente tá jogando com o Grêmio em Porto Alegre. Queremos ganhar. O que a gente quer é ganhar. A gente não quer mais desculpa esfarrapada. E a gente quer jogadores com esse espírito para construir
esse novo do Bahia a partir de uma mentalidade vencedora diferente, que precisa ser restituída ao clube. Porque o clube já teve essa mentalidade. Vocês acham que a gente foi bicampeão brasileiro como? Com os caras baixando a cabeça para os times economicamente mais fortes? Não. E eu achei maravilhoso, velho, o encontro de Everton Ribeiro com Cláudio Adão, né? Que, obviamente, não teve essa intenção, mas acabou tendo, né? De alguém que viveu esse Bahia enorme. E de alguém que ajudou a forjar o caráter esportivo para que o Bahia fosse campeão brasileiro de 88. Porque o time de 86 é o marco inicial do time de 88. Porque ali você começa a consolidação desta mescla entre jogadores experientes, como Cláudio Adão e Zanata, com jogadores da base e os jogadores que vieram da Catuense. E essa mescla começa a fazer bonito no Campeonato Brasileiro. O Bahia institui um recorde de vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro de 86 e dando show. E pancando quem viesse. E jogando bem, jogando pra cima e tentando vencer em qualquer lugar. Então, a semente do time de 88 foi plantada pelo time de 86. Que muita gente diz que é melhor que o de 88, mas eu não vou entrar nessa polêmica, não é o momento agora. Certo? Então, assim, Cláudio Adão ter tido este encontro informal com Everton Ribeiro e dar uma aula gratuita do que é o Bahia, do que o Bahia representa e principalmente de onde o Bahia pode chegar, para aquele cara que chega com a responsabilidade de ser um líder desta reconstrução do Bahia, é espetacular. Espetacular. Não podia ter bebido numa fonte melhor. Beba em outras, viu, Everton Ribeiro? Beba em outras. Procure conhecer Bobô, procure conhecer Osni, procure conhecer João Marcelo, Ronaldo Passos, Baiaco, que fez aniversário essa semana. Oi? É hoje aniversário de Baiaco. Este ícone de raça, de luta, de representatividade da torcida, heptacampeão baiano. Porque, Everton, a sua responsabilidade é muito grande, parceiro. Porque a gente está esperando por esse protagonismo há muito tempo. E se tem alguém que não esmoreceu nessa luta, foi o torcedor do Bahia. O torcedor do Bahia comeu o pão que o diabo amassou, que não merecia. Nós fomos. Não tem a zona pré-sal do petróleo? A gente foi no pré-fundo do poço. Nós passamos 2 anos na terceira divisão. Nós vimos a nossa casa ruir. Nós vimos 7 tricolores morrerem. O ano de 2008 a gente não tinha onde jogar. Para ver o Bahia, Hugo Santana, eu precisava pegar 324 para ver o Bahia em Feira de Santana. A gente foi achincoalhado, a gente foi pisoteado, a gente foi humilhado. Mas a gente nunca abandonou o clube, sempre calcado na esperança de que seríamos recompensados. Chegou a hora de pagar, Everton Ribeiro. Eu sei que você não tem nada a ver com isso. Mas é uma relação nossa com o nosso clube. E só a gente sabe o que a gente passou por esse momento. E aqui não tem torcedor de ocasião, não. Quer dizer, pode até existir os modinhos, né? Os caras que vão falar que são Bahia. Mas assim, a essência da magnitude da torcida tricolor é o torcedor que não abandona. É o torcedor que vive o clube ao extremo. É o torcedor que tem o seu humor e a sua vida impactados pelo que acontece na Fonte Nova. E fora da Fonte Nova e no noticiário. Porque pra gente não é só torcer. Pra gente é o Bahia, porra. E não é exagero, não é demagogia dizer, é a nossa vida, sim. Porque reflete na nossa vida, em tudo. Eu costumo dizer, Hugo, que eu não escolhi o Bahia. E talvez vocês se identifiquem com a minha história. O Bahia que me tragou para dentro da torcida. Porque eu era criança, gostava de futebol, só se falava no Bahia. Eu comecei a ver que porra era essa, pela televisão, jornal, rádio.
Aí fui pra Fonte Nova. Quando você vai pra Fonte Nova, independentemente da fase, do contexto, não dá pra ficar indiferente à torcida do Bahia, viu, Everton Ribeiro? Não dá. Quando você não puder jogar, vá pra arquibancada, nem que seja no camarote, e fique observando o que é o comportamento louco, depravado muitas vezes, imensurável, inquebrantável. Essa é a palavra, Hugo, pra mim, que melhor define a torcida do Bahia. Essa palavra foi utilizada por Nestor Mendes Júnior nesse livro maravilhoso. Comprem, adquiram, presentei, principalmente você que é pai, você que é tio como eu, você que é avô, você que tem um guri na sua alça de influência e quer que ele seja Bahia, você tem a obrigação de dar esse livro pra ele. Ah, não sabe ler. Velho, dá pra ele folhear. A história do Bahia tá aqui muito bem ilustrada. E dando o devido valor a todo mundo que merece, principalmente o torcedor do Bahia. Esse é um livro feito para exaltar a história do Bahia. A história do Bahia não foi construída, senão, em sua parte mais importante, por esse povo que vai aqui, ó, para esse estádio. Bela foto. E Nestor escreve isso sobre a torcida. A inquebrantável torcida. Nós somos inquebrantáveis. Porque já tentaram nos destruir de todas as formas. Jogadores vagabundos, jogadores descomprometidos, treinadores incompetentes, incapazes, fracos, dirigentes ordinários, mequetrefes, desonestos, ladrões, políticos oportunistas, profissionais despreparados em várias áreas, gestões governamentais seguidas que negligenciaram a nossa casa e levaram 7 tricolores a morrer. De todo jeito, tentaram nos calar, nos destruir, nos minimizar, nos relegar à desimportância. Quiseram nos relegar a uma existência fantasma. Sabe o que é a existência fantasma, Hugo? É o clube que existe, mas que não é. Quiseram nos relegar a uma memória, a uma lembrança de bons tempos. Como, por exemplo, Hugo, é o América do Rio de Janeiro. Como é, por exemplo, a Portuguesa de São Paulo. Como é, por exemplo, o Bangu do Rio de Janeiro, que já foi vice-campeão brasileiro. Time de Cláudio Adão, inclusive. Mas por que a gente não virou isso? Por que a gente não aceitou este papel na história? Por que sobrevivemos? Por que estamos aí hoje, começando a ser temidos e odiados? Por que nunca deixamos de incomodar? Porque somos inquebrantáveis. Nestor Mendes Júnior foi muito feliz. A torcida do Bahia é inquebrantável. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Esse texto é fantástico. Eu já li isso aqui, mas é oportuno. Me permito aqui. Quando nasci, um anjo decretou que eu estava predestinado a ser Bahia. Depois veio a confirmação, através de meu pai, Nestor Mendes, leitor diário de à tarde, que vibrava às segundas-feiras no balcão da Casa Mendes, em São Sebastião do Passé, com os triunfos do nosso tricolor. E o batismo de fogo foi feito pelo meu tio Armando Ferreira, que me levou na velha malvada, uma picape Chevrolet. Brasil 3100, bicolor, para meu primeiro alumbramento na Fonte Nova, aos 10 anos, nos idos de 73. Eu morro de inveja de quem escreve bem, velho. Minhas reverências a Nestor Mendes Júnior. Ele continua aqui. Foi nessa época que tomei um pocazóio de um rubro-negro descerebrado, depois do baba noturno
nos paralelepípedos da Rua do Telefone, em frente à casa de Luiz Henrique de Dona Lili, porque disse que o Vitória era freguês. Olhe que não disse time de puta, perdão, viu, gente? Porque naquela época eu não falava nem porra, que lá em casa ainda era palavrão de altíssimo calibre. Era tempo em que sonhava acordado em ser o homem invisível para não deixar a bola entrar na meta de Zé Luiz ou Butice, ou botar o pé para desviar para o gol o chute para fora de Picolé ou João Daniel. Sem tal superpoder, abraçava o crucifixo negro de madeira com um Cristo prateado da devoção de Dona Celeste, minha mãe, para rezar, ouvindo pela Rádio Sociedade, o esquadrão pelejar contra CEUB, Motoclube, Tiradentes ou Rio Negro. Passado mais de meio século, confesso, ainda sonho em ser o homem invisível e ainda me socorro do Senhor do Bonfim nos desaventos tricolores. Há mais de 20 anos, escrevi o livro dos 70 anos do Bahia. E me perguntam agora, por que não esperou pelo centenário? Respondo com Renato Teixeira, na voz de Xangai, em Pequenina. Não pergunte pelo tempo, pois o tempo é agora. O futuro, na luz do amanhã, não demora. Este livro é dedicado, presta atenção, este livro é dedicado a todos os jogadores que vestiram nosso manto azul, vermelho e branco e a esta fantástica, resiliente e inquebrantável turma tricolor. Bahia é isso. Resiliência nos define, inquebrantabilidade nos define. E a gente passou por muito tempo de resistência. Porque se manter Bahia nos ídolos mais obscuros da nossa história, que não estão muito distantes no tempo, foi muito difícil. A gente tinha que motivos, velho, para ir para Fonte Nova, na Série C. Naquele ano ali, naqueles anos presos, relegados na segunda divisão. A gente tinha um prazer de exercer esse sentimento. O orgulho era só de vestir azul, vermelho e branco. Porque a gente sabe, só a gente sabe o que isso significa. Como isso nos diferencia no mundo. Vestir a camisa do Bahia é um posicionamento. É uma diferenciação. É jamais estar sozinho. É correr o risco de ser surpreendido por um Bora Bahia! Um abraço. Uma lamúria. Porra, velho, que time é esse? Um sonho. Rumo a Tóquio. Então resistimos porque gostamos. Resistimos porque amamos. Resistimos porque jamais deixamos de ter orgulho. E passados todo o sofrimento, agora a gente quer ser feliz, velho. Porque a gente merece. Principalmente quem viveu ativamente os últimos anos medíocres e pequenos do Esporte Clube Bahia. Quem lutou para o time não acabar. Quem teve orgulho de sair com a camisa, mesmo nos piores momentos. Quem viu os rebaixamentos seguidos para a Série B. Quem chorou o rebaixamento para a Série C. Quem foi humilhado pelo vice. Todo esse povo está na fila para a virada de página. Para o reencontro com a alegria. Com a satisfação. A gente quer chorar pelo Bahia. Só que em um contexto totalmente diferente. Porque a gente merece. E chegou a hora, meu velho. Viu Everton Ribeiro? Viu Cauli? Viu Biel? Viu Jean Lucas? Viu Rogério Ceni? De começarem a pagar essa dívida histórica do clube com nós. Inquebrantáveis que não deixamos o Bahia acabar. Vamos por mais. Vamos por muito. Chupa vice. Chupa eixo. Podem chorar, podem espernear. Torcedor, não dê importância. A gente que não tem importância. O que importa é o Bahia. Olha o nosso tamanho. Olha o que a gente está movimentando. Olha o que vem por vir nessa Fonte Nova, apinhada de gente. Começaram a vender o plano de sócios essa semana, não foi?
Ah, o Bahia. Tem um monte de imagem aqui de feira na Fonte sim, Nova. sim. 56 mil sócios. Adiante seu lado, porque não vai dar pra quem quer. Você que torce pros times do eixo, que olha o Bahia com um olhar de desprezo, se quiser continuar cansando a sua vista à toa, esperando o mais do mesmo, procure um bom oftalmologista, porque sua vista vai cansar. Porque a gente merece, a gente vai cobrar, e eu tenho muita confiança de que a gente vai conseguir. Chutar o determinismo histórico pra casa do cacete e dar pro torcedor do Bahia tudo aquilo que ele merece e que ele tá esperando há tanto tempo. Senta o dedo no like, ativa as notificações, inscreva-se. Bora Bahia, minha porra!